Está começando mais um episódio do ValorCast, uma série de podcasts do grupo Valor Empresarial, um grupo de empresários focados em prosperar os seus negócios entre membros e também outros negócios da sociedade. Mas não só isso, também devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade gera de negócio para a gente, com eventos beneficentes, eventos em prol da sociedade, comunidade carente, enfim. No ValorCast, nós faremos uma série de podcasts com todos os membros do Grupo Valor. Atualmente somos 50 membros, 50 empresários que estão unidos para fazer os seus negócios prosperarem. No episódio 0, nós fizemos um bate-papo com o presidente em exercício, Leandro do Vale, da Valecom, e os ex-presidentes do grupo, que ainda fazem parte do grupo. O grupo existe desde 2019. E aí, desde então, estamos fazendo uma série de episódios com cada empresário e cada membro do grupo. Já nem sei mais em que episódio nós estamos. E no episódio de hoje, nós estamos recebendo, depois da vinheta, eu falo para você quem está aqui comigo. Roda a vinheta! Estamos de volta com o ValorCast de hoje. E no episódio de hoje, abre câmera daqui, está comigo o meu querido amigo, o meu parceiro de tênis, que só perde para mim, na verdade, Cássio Palma, da ProSaúde, Medicina e Segurança do Trabalho. É isso, meu irmão? Como vai, Matheus? Tá bom? Prazer aqui. Prazer demais de receber, Bem, meu. um papo. Vamos falar de negócio ou vamos falar de tênis? Vamos falar... O que você quer falar? Vamos falar um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da vida, um pouquinho da trajetória, um pouco da empresa, um pouco da prestação de serviço, que a gente quiser. Então vamos começar um pouquinho falando da sua história, meu irmão. Conta pra gente, a gente vai entrar em todos os serviços que a ProSaúde faz de extrema qualidade para as empresas. Aí é uma consultoria, eu sei, atesto isso, porque conheço clientes seus que são extremamente satisfeitos. Você atende mais da metade de Ribeirão Preto é atendido na ProSaúde. Eita, Cássio só fica em Dubai, enfim, é uma coisa de louco. gostaria de chegar lá para metade, mas só nasce para todos, né, Matheus? Meu irmão, me fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sempre costumo falar aqui, né, nos nossos bate-papos com todos os nossos convidados que existe sempre na nossa vida mudanças de chave, né? O empresário não nasce empresário, a menos que ele, sei lá, seja um herdeiro de uma grande empresa, de uma grande rede, e nem muitas das vezes o herdeiro nem assume o negócio, é meio, até que mais difícil, mas sempre existe uma mudança de chave na nossa vida que a gente fala, meu, eu preciso assumir o negócio, preciso montar um negócio, não quero mais ir para aquele caminho comum. eh, mas existe uma trajetória antes do Cássio empresário, do Cássio empreendedor à frente do ProSaúde. Como foi essa sua história de vida, meu irmão? Eu sei que você, pô, você morou aqui, aí foi morar em São Paulo, estudou lá em São Paulo, estudou fora e voltou. Como, como foi a sua formação e toda a sua história até você chegar no Cássio de hoje, à frente da ProSaúde, esse sucesso? Conta um pouquinho. Legal. Matheus, a gente é um menino normal em Ribeirão Preto, criado, nascido em São Paulo, criado em Ribeirão Preto. E tinha uma roda de amigos, e aí tem 15 a 16 anos, eu resolvi olhar para frente, né? Então, saía, curtia, estudava o básico que era para passar de ano, né? E aí, no segundo colegial, quando eu estava no coque, estudando à noite, olhei para o lado e a minha família sempre foram duas famílias tradicionais, tanto da minha mãe quanto do meu pai, uma de Tuberato, uma de Cajuru. Meu pai é médico, já foi prefeito, meu avô médico, prefeito de Cajuru. E eu tenho uma família em Ituverava que tem uma estrutura familiar muito legal, mas que eu sempre fui criado de uma forma muito regrada, né. E aí eu olhei para frente, minha mãe era psicóloga, meu pai tinha tido uma má gestão naquela época, estava com uma dificuldade financeira, eu olhei para frente e falei: "O que eu vou fazer?", né. E aí meu irmão morava em São Paulo, 8 anos mais velho, já formado, trabalhando na GM, na General Motors. Falei: "Eu posso morar com você? Vamos morar, preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, porque eu não tenho o que seguir, né, não tenho o que trabalhar, tô vendo aqui uma coisa limitada e eu preciso fazer alguma coisa". Eu tenho que agradecer a minha mãe, que sempre foi a a tutora disso, falar: "Ó, corre, corre atrás, sou psicóloga, consigo
pagar as contas, mas eu acho que você vai precisar, como homem, ser um tutor da família, né? Uhum. Então, seu provedor, né? 40 a mais hoje sabe que ainda é provedor, né? Como eu tô quase nos 40, então, O cara tá quase nos 40, cara. Você para com isso. passei um pouquinho, mas O cara me tô, engana. como tô no 40 a mais, né? Como provedor, falei, olha, isso sempre teve de mim, né? Sempre que ter filho, sempre foi uma coisa minha, desde que eu me entenda. E eu falei, eu vou morar em São Paulo, fui para São Paulo, trabalhei, eu fiz o terceiro colegial, eu trabalhei 1 ano, né? Porque eu precisava parar minhas contas, já custo de São Paulo é alto. Fiquei 1 ano e aí negociando para tentar fazer uma faculdade. Minha mãe falou: olha, vamos, passei numa Mackenzie de engenharia, que era integral. E como são as coisas, né? Tem umas viradas que não são calculadas na nossa linha, né? E fui morar em Sete, fazer faculdade. Meu irmão casou, então ele já tinha 8 anos, já tinha uma mulher formada, casou, abriu outros negócios, mudou, e eu fui morar com mais 6 pessoas. E aí, só que a engenharia era integral. Eu fui tentar arranjar emprego à noite, para tentar pagar as contas. Não conseguia arranjar emprego, a não ser que fosse embalado em algum evento, em alguma situação disso, que eram sazonais. E aí, 2 anos eu já namorava minha esposa, 2 anos de faculdade. Ela é de São Paulo também. Ela é de Uberlândia e estava aqui, e nos conhecemos aqui, Tá. né? Nos conhecemos numa vinda de São Paulo para cá, que eu vim e conheci ela, né. Então a gente começou a namorar, eu voltei, né, e morando lá, enfim, 2 anos, e aí eu não tinha dinheiro para fazer ligação, né. Então eu falei: "Nossa, eu não consigo pagar a ligação para minha namorada". Morando em 7, fazendo comida, lavando roupa, né. É realmente Com isso, você acha pra vida, né. uns 19? Eu tinha, acho que 20 anos, 20 anos, né. por aí. Eu encurtei, tem uma parte aí da trajetória de Mas de Orelha, Pina também, tem um pouquinho da história, tô fazendo um resumo. E aí eu falei: "Olha, eu preciso pagar minhas contas, né". Então eu tranquei a faculdade, eu tranquei uma faculdade, vou precisar trabalhar, e abri uma autopeça de revenda, que eu fazia engenharia mecânica, então eu achava que tinha sentido abrir uma autopeça de revenda de peças recondicionadas. tá. Dentro dessa peça recondicionada, abri com uma sociedade. Essa sociedade não deu certo. Com 1 ano, nós estávamos explodindo, mas a apelação não foi positiva. E aí eu fui para, como eu era representante de uma empresa que fazia peças recondicionadas, ela falou: olha, eu tenho uma oportunidade em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu fui para lá e abri a minha segunda empresa aos 24 anos, lá em Porto Alegre. E Porto Alegre fiquei 1 ano e meio, e aí com 1 ano minha esposa foi morar comigo, porque eu morava ou em Serrata, né, aquele período, e aí fiquei 1 ano e meio lá, ela foi para lá, e aí nesse anseio, meu sogro tinha uma empresa, que era a ProSaúde Ribeirão Preto, que hoje eu sou à frente, há 21 anos no negócio, e falou: olha, eu tô com uma empresa em Uberaba, em Uberlândia, tô longe de Ribeirão Preto e preciso de alguém para tocar. Tô vendo que você é aguerrido, mas eu preciso de uma pessoa aqui, quer vir, assume e toca. Vai precisar terminar sua engenharia, fazer uma pós em segurança do trabalho e tocar, e até lá eu te dou o apoio. E aí eu realmente fechei as portas lá, porque as peças da China chegaram e com preço abaixo da como são as coisas. A gente vai para lá para ter um resultado aqui, né. Se eu não tivesse ido às vezes para o sul, Sim. não tinha vindo para Ribeirão Preto, para minha terra, que eu considero minha terra natal, né. E aí retornei para Ribeirão Preto, e aí estamos aí há 21 anos fazendo assessoria, prestando, tentando dar o suporte aos clientes, tentando respaldar eles das legislações de segurança e saúde do trabalho. Cara, lá em Porto Alegre era de autopeças também. Autopeças também, mesmo segmento. Mesmo Mesma segmento. coisa, só que aí eu já não era mais sócio, eu tinha minha empresa, e aí ela só encerrou mesmo para a questão de recondicionamento. E aí tinha a questão das peças da China que chegaram a preços mais baratos do que o Repone, eu já estava vendendo nova, né? Mas aí eu já não tinha aquela projeção que era com as peças recondicionadas com uma margem maior.
E nós não estamos falando de agora, né? Você está falando de 20 anos atrás. Nós estamos falando de 23 anos. 23 anos atrás, quer dizer, a gente está vivendo o boom dos produtos chineses aqui agora, mas na verdade alguns segmentos já foram impactados por isso há 20 anos, mais de 20 anos, que é o caso que você falou das autopeças. Autopeça há bastante tempo, foi acho que uma das primeiras empresas que chegaram para o Brasil, pelo menos era o segmento, né? E aí realmente até a indústria de recondicionados em muitas áreas já se encerraram, né? Por causa do custo, que chegava a um preço realmente melhor e com uma qualidade superior ao recondicionado, né? Então o que ficou foi em alguns segmentos de autopeças, mas de injeção eletrônica, que era a nossa especialidade, aí encerrou, né, aquela possibilidade. E aí, com isso, estava lá, mas não com uma projeção, Já sabendo que podia ter uma decrescente dentro do negócio. ou no mínimo, não um crescimento, né? E como estava longe de casa, eu fui para realmente desenvolver a área lá no Rio Grande do Sul. Foi um estudo, tinha bastante chance de expansão, tá? E aí teve um corte nessa situação, e aí uma oferta ao mesmo tempo. E foi a decisão, não chegou a encerrar a empresa ainda era uma empresa lucrativa, mas que não tinha uma projeção, né. Então eu realmente lembro disso, fechei a porta numa terça-feira à tarde, falei: "Eu vou fechar a porta, vai já com vamos embora", já tinha conversado, já estava anunciado, né, e aí eu ficar à frente da empresa. Você já era casado ou estava namorando? Já morávamos juntos, ela já estava morando no Rio Grande do Sul comigo, né. E aí onde realmente teve essa: "Olha, vem pra cá, eu estou em 300 quilômetros da ProSaúde", a qual hoje eu faço a parte de gestão. Eu falou: "Vem pra cá, assume a empresa e eu te oriento até que você tenha a capacitação para fazer, mas a administração é sua", né. E aí a empresa ainda não era lucrativa, porque não tinha um boom ainda de segurança e medicina, mas foi o que o meu sogro falou e aconteceu. Ele falou: "Olha, você tem uma projeção a médio e longo prazo do segmento, que é um segmento promissor, que vai ter cada vez mais demandas". E é o que aconteceu. E hoje a gente está com uma demanda realmente alta, né, vindo com as INEGs, agora o aspecto psicossocial que a gente pode falar um pouquinho mais. E aí foi ao longo desses 21 anos, vim para cá, fiz engenharia de produção, não fiz mais mecânica, porque eu não via sentido, Uhum. né, então a produção é uma administração otimizada, e aí fiz a pós-graduação em segurança do trabalho, fui fazer a parte de defesa judicial aos nossos clientes, então são 18 anos que eu faço isso, fiquei 3 anos sem fazer esse trabalho, né. E aí, fazem 18 anos que eu faço essa parte de defesa, então a gente avalia o que está acontecendo aqui nos processos judiciais, insalubridade, periculosidade, doença ocupacional. Eu desenvolvo os procedimentos, então vejo o que está acontecendo, crio os procedimentos para que o cliente, quando ele estiver lá na ponta, ele esteja blindado através de documentação, porque o trabalhista hoje é documental. Então, nós precisamos fazer essa parte de gestão documental de processos bem definidos, e ali para que respalde o cliente lá na frente. Você falando isso, me veio uma coisa aqui, claro, eu não quero que você se comprometa com nenhum cliente seu, a pergunta que eu vou fazer, porque vários segmentos que têm esse nível de prestação de serviço, que é o nível que você tenta de alguma forma. Eu quero depois voltar um pouquinho na história das pessoas importantes na sua vida, tua mãe, você falou que ela foi uma tutora, o teu sogro e tudo isso, essa transição, mas eu vou aproveitar esse gancho que você falou. A gente sente empresas que têm prestação de serviço atrelado que do que o B2B, né? Quando a gente faz o B2B, que é o teu negócio é sempre com B2B, eh, de você ter toda essa preocupação de dar essa consultoria, de dar esse suporte jurídico para que ele não sofra ações trabalhistas no futuro, ou seja, você dá toda o background para o cara tá andando na linha, e existem os que não seguem, e aí depois por isso que eu tô falando, não se comprometa com nenhum cliente seu, mas eu sei que é uma coisa, você, por exemplo, contabilidade, eu sei que o contador, ele orienta o cara: "Ó, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo". Aí de repente lá na frente o cara não faz e aí tal.
É exatamente isso. O que que a gente faz? É o que eu cito até para quando o cliente está chegando. Nós somos uma contabilidade na área da segurança e medicina do trabalho. Eu vou te falar o que você precisa fazer. Eu vou te orientar e você me liga e eu te falo o que você precisa cumprir e como, tá? Precisando de algum apoio, nós fazemos alguma visita, entramos em contato, mas a gente fala o que precisa ser feito. Esse é o primeiro nível do nosso cliente, que é a assessoria. Nós temos 3 níveis. Tá, legal. Então esse é a porta de entrada que a gente fala: "Vamos fechar um pacote de serviços que eu vou te dar respaldo", que é aquele 20% do que é qualidade. Os 20% mais importantes é o te respaldo 80%, né. Então vamos entrar com 20%, te respaldo, você entra com a assessoria, eu vou entender da sua particularidade, da sua dor, da sua necessidade. E aí a gente tem 2 níveis, um que a gente tem um acompanhamento mensal, onde nós vamos lá, emitimos relatórios de não conformidade, verificamos a documentação, verificamos processos, ambiente, layout e passamos todo mês um relatório de não conformidades e o que que foi feito e o que que não foi dentro de uma planilha de ações. Então nós desenvolvemos esse trabalho. E nós temos um terceiro nível, que é um para clientes, geralmente ali em torno de 400 colaboradores, até 1.500 nós temos, que é um nicho A, que a gente fala que é o prime, que é aquele que mais tem a dor, né, que realmente é pelo volume de funcionários, geralmente acontece essa contratação, a gente sente isso no dia a dia do cliente, ou seja, nós nunca fechamos um serviço lá em cima, antes dele entrar com a porta de entrada, para ele entender a necessidade de nós não vamos oferecer um serviço lá em cima se às vezes não tem essa necessidade. Fazemos um trabalho que é, Matheus, coloque um técnico de segurança do trabalho especializado em procedimento jurídico para blindagem. Então, nós temos um pacote de serviços que nós vamos entrar lá dentro e nós somos responsáveis, aí é a virada de chave 1. Nós passamos a ser responsáveis em desenvolver o procedimento do cliente. Como vai chegar isso ao RH, como vai chegar uma ficha de FI, como vai chegar uma máquina que teve um problema ali que tem que ser avisado para ser consertada aquela situação. E nós estamos falando de clientes com 400, 800, 1.500, empresas com 13 unidades, né? Nós temos um cliente que tem 130 unidades com a gente no Brasil. Cara, é como nós trazemos esse procedimento para cá, e né, como atendemos ele. Então a gente cria um piloto e desse piloto a gente replica para as outras unidades. Então cria o processo, faz como se fosse uma franquia XS e segurança e medicina do trabalho para o cliente. Então a gente entra, o pacote cria aquela estrutura que, lógico, tem definições jurídicas para aquilo, cria aquele modelo fonta personalizado para ele, verifica as falhas, ajusta e orienta. Então tem um trabalho uma vez por semana, 4 horas, dentro do cliente efetivamente, desenvolvendo e verificando falhas para melhoria de processos. Nós não trabalhamos no pátio, e sim verificamos os processos para verificar se aquilo tem falhas, e é onde a gente pode desenvolver metodologia para que cumpra a legislação, né. Então é Quer esse dizer, você tem um primeiro nível que é de identificar, né? Que é isso, você faz assessoria para identificar, e aí já o segundo para implementar aquilo para resolver o que foi identificado. E ao que você está me dizendo, e obviamente, assim, às vezes eu fico imaginando que as empresas, por mais que ela tenha a obrigatoriedade de fazer isso, ela não vê isso como um investimento, vê isso como um gasto, né? E aí eu acho que esse é o grande pulo do gato para, claro, quando a gente fala de grandes e muito, empresas muito grandes, como o próprio cliente seu, que a gente também é cliente aqui do estúdio, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Eles sabem o quanto isso é importante, porque isso vai evitar gastos no futuro, né. Esse eu acho que é o grande pulo, porque às vezes, olha, eu falo por que que eu tô te falando isso? Então, por exemplo, eu tenho um segmento dentro do meu negócio, que é a parte de vídeo treinamento corporativo, universidade corporativa e tudo isso. Lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, há 20 anos atrás, quem fazia isso? As pessoas do RH da empresa que davam os treinamentos, né. Então você pega uma unidade de uma empresa que tem 130 unidades, imagina o custo que tem você tirar uma pessoa de treinamento e fazer ela rodar nessas 130 unidades no Brasil inteiro, quanto isso vai custar, né. Lá atrás, quando a gente começou a implementar treinamento corporativo, né, para empresas,
via-se isso como um gasto desnecessário, porque você tinha que contratar uma equipe de atores, de apresentadores para fazer os vídeos, para desenvolver os treinamentos. Hoje, as empresas entendem que, na verdade, isso é uma economia financeira, porque você está fazendo um investimento que vai economizar. Então, você tem lá, a gente tem a série de treinamentos on-board, que é a hora que os funcionários entram. Esse treinamento é sempre o mesmo, ou muda pouca coisa, né. Então, assim, imagina, entrou lá na fábrica de Tuiutaba, sei lá da onde, 3 funcionários, aí você desloca uma pessoa para dar o treinamento de, sei lá, vestimenta, segurança e tudo. Se você tem um vídeo, na hora que esse cara entra, ele vai ficar uma semana no computador assistindo uma série de vídeos, isso economiza, em termos logístico e tempo do profissional que está dando esse treinamento, no médio e longo prazo, isso é absurdo de economia. Então passa a ser o gasto que passa a ser um investimento. Falando tudo isso, porque eu imagino que no seu caso também é isso, que o cara vai economizar dinheiro, inclusive com ações trabalhistas lá na frente. E eu tenho um case muito interessante sobre isso. Então vamos lá. Tem uma rede que são 3 unidades, né? Falar desse case que eu acho que é bem o que você citou. E toda quarta-feira tem uma integração, que é o onboard Uhum. dos colaboradores. Então ninguém entra dentro da empresa, eles são hoje 1.600 funcionários dentro da empresa, que não seja numa quarta-feira, tá? Para estruturar ou em casos emergenciais, mas o habitual é quarta-feira. E nós íamos fazer treinamento toda quarta-feira numa central deles, para Uhum. fazer essa situação, até que nós criamos. Eles têm um estúdio dentro da empresa, eles desenvolveram estúdios dentro da empresa, e aí eles montaram os treinamentos de RH, de liderança e de saúde ocupacional, parte de manuseio de alimentos, né, é da área de alimentícia. E aí, dentre essa situação, nós fizemos os treinamentos, então para cada setor de forma diferente. E ali viramos isso, né, então não precisamos mais estar lá. Fizemos os treinamentos e, a partir de agora, estamos focados no processo, Que é o teu principal negócio. não na operação, Exato. que é desenvolver procedimentos, né. Então imagine se essa empresa com 130 unidades, porque ela é a franqueadora, né, então é uma franquia, tá. E ela toda franquia, ela tende a desenvolver padrões de qualidade, para que aquilo se replique, né. Então, imagina se nós tivéssemos que fazer treinamento a todo admissional dos franqueados. Então nós criamos, desenvolvemos a plataforma e eles replicam essa condição, desde a placa de sinalização até o procedimento de conduta. Porque algumas coisas não vão mudar dentro do que você vai ter que dizer. Uma coisa é quando você tem algo novo, né, que está sendo implementado, às vezes não tem como produzir um vídeo para isso, então tem que ser presencial, ou tem que ser algumas coisas hoje em dia com a tecnologia online e tal, não sei o quê. Mas existem coisas que não mudam. Então, por exemplo, EPI. Treinamento de EPI é treinamento de EPI. Ó, o que vai usar é esse, esse, esse. Pode haver uma atualização? Pode haver. Eu atendo uma usina aqui da região, que a gente fez uma série de treinamentos para eles, e foi isso. Cerramos os módulos todos de treinamento, mas no mês passado eles precisaram atualizar 2 módulos. Ó, precisamos atualizar 2 módulos aqui, vamos regravar só isso? Só, mas a universidade corporativa deles já estava inteira pronta com isso, exatamente isso que você está falando. Então você tem uma economia por um lado e também te gera, um gasto por um lado que vai te gerar uma economia no futuro. Mas isso, cara, imagino que dentro da tua carteira de clientes, que tem muito cliente lá na ProSaúde, às vezes tem que explicar o óbvio também para o cliente. Tem que explicar o óbvio e o mais simples possível, né, que a dinâmica hoje está muito grande, então precisa ser toda vez que nós vamos desenvolver tanto um modelo de documento, para que aquilo possa se replicar aos nossos clientes, então esse processo é feito interno, né, que desde uma ficha de controle, o treinamento de EPI, um procedimento, ele precisa ser claro, fácil de entendimento e que sirva a todos. Então, não posso fazer uma situação personalizada para quem é a porta de entrada de assessoria, porque ele tem que servir ao a pessoa que tem uma padaria, ao grande lojista, é uma indústria. Sim. Então, ele precisa ser, e aí a gente desenvolve essa metodologia para facilitar o trabalho, melhoria de processos, né. E aí, lógico, tem alguma coisa que a gente modela e melhora, Kaizen,
que é a minha filosofia de vida, melhoria contínua. Sim, né? Mas a melhoria contínua em cima do quê? Da legislação. Alterou alguma coisa aqui? Opa, como nós vamos trabalhar essa condição para que ela possa, a gente dar o suporte nela dentro do que a gente já presta. Então a gente vem, agrega algum valor de serviços com relação a isso e não financeiro, tá? A maioria das vezes não financeiro. É o que nós estamos hoje, que é o mote, que é o NR1, que é o aspecto psicossocial. Nós não, hoje não transmitimos nenhum valor, porque aprendemos a fazer isso para nossos clientes. Então, qual que é a nossa ideia? É não gerar mais valores, e sim dar o suporte à confiabilidade. É falar para o cliente o que que ele precisa fazer. Não gerar mais custo, E né? não vender soluções, Sim, sim. né. Aí é que eu queria pegar. Vou já te interromper, porque vamos entrar nessa. Já vamos entrar nesse papo sobre LR1, que é uma coisa que tem se falado muito aí, né? Essas normas que vem mudando. Eu sei que tem muitos empresários perdendo cabelo, ficando de cabelo branco, porque é uma mudança aí que tem que ser acompanhada, que é muito sério, que é a NR1. E eu sei que tem movimentos dentro do mercado como tudo que é novo, né, cara? Eu acho que como tudo que é novo, né? Assim, quando muda imposto, tô falando de outras coisas, sempre tem os aproveitadores, tem as pessoas, não é aproveitadores, mas assim, que vendem soluções mágicas, vamos dizer assim, né? Assim, que vendem soluções mágicas para aquela dor imediata que foi colocada ali, que tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo, e aí vende. Como é que é isso, cara? Primeiro, fala um pouco para quem está ouvindo a gente sobre a NR1, sobre tudo que precisa ser feito, e aí esse movimento de mercado que eu sei que a ProSaúde ela dá todo o suporte com métricas, com coisas que não é um aventureiro, é uma empresa de mais de 20 anos de mercado que sabe exatamente, é o que você falou agora, se estruturou para entregar valor para os clientes baseado nessa NR1. Que a gente foca em respaldar o cliente, sempre foi o foco da empresa, tá. Falar para o cliente que ele precisa cumprir. Nós já passamos por várias condições, cara, desde os BPP em 2004, uma mudança de chave em 2023, que foi o Olho Social, envio das nossas informações para o governo, que pode gerar até alterações tributárias para eles, né, então foi uma mudança de chave, e aí sempre tem a emoção, que a gente fala que são os hoje emocionados, né. Uhum. Então, as pessoas ficam muito apreensivas ao que não conhece. E aí, quando a gente não conhece, é tudo novo, inclusive para nós, a tratativa do assunto, né? Mas nós temos uma metodologia. Você avalia um risco, você verifica a frequência daquele risco versus a severidade. E aí existe, pela legislação e técnicas, que é verificar o método, processo, atividade, meio que aquilo se propaga, qual a frequência daquilo, a intensidade dela e o dano gerar. Então, quando nós fazemos essa métrica, a gente faz a identificação para verificar a intensidade dela. Então, a gente verifica a intensidade, que é a severidade, e depois verificamos a frequência, se ela é ocasional, eventual ou habitual. E aí, com essa situação, tem o indicador de risco ocupacional, que é obrigatório estar num documento, que é o documento PGE, que é o documento oficial, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde o psicossocial entra dentro dele com mais um risco, e não sendo ele o único, né? Então não se faz uma gestão sozinha, separada assim, integrada aos demais, e cria um plano de ação voltado a todos os riscos, não somente a ele. Isso já é existente. E agora se agregou o psicossocial. E aí, com isso, claro que se criou umas novas rotinas, uma nova condição. Nós sabemos hoje que as condições psicológicas das pessoas com ansiedade e tudo tá maior, e nós precisamos separar o que é aspecto psicossocial de um ambiente de trabalho, de demanda excessiva, de danos morais por relacionamento, de liderança e liderado, de condições pessoais, de ansiedade, de excesso de informação pessoal, que são coisas diferentes, né? Sim. E que dão, às vezes, o mesmo CID, que a gente chama que é o CID-F, que é de psiquiatria, né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso, e por isso precisa ter os profissionais para fazer dessa forma. E quando se faz isso,
procurar profissionais realmente habilitados e quando eles montam essa documentação, que é obrigatória e é a formal que tem na legislação, fazemos essa documentação, estrutura ela para um meio de comunicação, para que você se respalde disso, como a gente já falou, cria-se o procedimento de operação, amarra as condições e segue o negócio. O que ocorre hoje é que, e eu não deixo de mérito, é que alguns profissionais estão vendo um problema que realmente, de fato, é existente e quer achar soluções. Mas tem que tomar cuidado só se essas soluções não vão te criar mais problemas. E se são de profissionais que realmente sabem e já fazem esse trabalho. Isso que é importante. Eu acho que é isso que, se for para passar uma mensagem, procure um profissional capacitado para que ele possa te dar o suporte sobre como estruturar essa condição e trabalhar esses aspectos psicossociais de forma a respaldar juridicamente a empresa e, ao mesmo tempo, entender o que está acontecendo dentro da empresa. Cara, isso não foi uma mensagem, isso foi uma aula. Vocês viram aí que foi uma aula de 3, 5 minutos sobre NR1. E é interessante, você topou num ponto, para mim talvez seja o ponto mais sensível dessa questão do psicossocial nesse momento, é a confusão entre o que é o estresse no trabalho e o que é a vida da pessoa. Claro que no fim das contas uma coisa está atrelada à outra, obviamente, né? Assim, o impacto de um trabalho estressante, ele impacta na vida pessoal, assim como problemas pessoais impactam no desempenho do trabalho. Obviamente que isso existe, mas há de se ter muito cuidado para saber separar o joio do trigo, né? E aí ter o cuidado de onde você tem que atuar, né? A gente não pode ser hipócrita, e aí eu falo, eu sempre falei isso para funcionários, assim, quando você está com algum problema, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é sinalizar aos seus líderes, né? Tem que ser sinalizado, porque senão eu não tenho como entender se você está com um problema pessoal, né? Eu não tenho como entender o seu mau desempenho dentro do trabalho se você não me falar que você está com problema pessoal. Não tenho como. Eu só vou achar que você está com um desempenho ruim dentro do trabalho. Então, não dá para a gente dizer que o pessoal é totalmente separado, desconectado do profissional e vice-versa. E aí que eu acho que esse é o grande, como é que eu vou dizer? A coisa sensível dessa coisa psicossocial é isso. Por quê? O quanto a empresa pode invadir a vida pessoal, né? Qual como é que você invade uma questão que é pessoal daquele colaborador? É isso que é importante. Saber ter um profissional que saiba pensar isso, discernir diferença entre o pessoal e profissional. Vou dar um exemplo, que é um assunto que dá para se falar uma hora sobre, tá? Então, por exemplo, você precisa ter um canal de acesso, precisa criar um conselho de ética, de recebimento dessas informações. Fazer a respeito de um plano de ação de RH de lideranças e liderados é um plano de ação dentro de uma empresa que diminui a condição de aspecto social que a gente faz com medidas existentes e medidas propostas por profissionais que somos nós para melhoria daquela condição. Então, se ele já faz um treinamento de lideranças, como nós estávamos falando toda quarta-feira, já faz o treino, já tem uma clareza do trabalho, sabendo até onde ele vai, até onde o outro pode ir, já começa a diminuir os aspectos psicossociais, que são os indicadores do risco passional dessa situação. Entender essa condição, por isso que a empresa precisa abrir um canal de acesso. Isso é obrigatório, tá? Um canal de acesso para que ele possa também se comunicar através de um sigilo profissional, e aí precisa ter toda a estrutura sobre isso, que é o que a gente explica aos nossos clientes. Como fazer essa estrutura acontecer de forma documental, como ela passa a informar o cliente sobre, para o funcionário sobre essa condição, para que ele possa também acessar, sabendo que se caso ele acessar ao administrativo sob uma condição que não está agradando ele por algum motivo, esse vai ser tratado sem ter o responsável direto do setor. Então, por isso, tem que ter um conselho e não somente um que vai fazer esse tratamento, que ele não vai fazer parte. Olha que interessante.
este cliente que nós temos aí em comum, que está aqui, que vai fazer um podcast, ele teve uma condição dessa, e que inclusive essa pessoa, que é a própria RH, não fez parte da condição, né. Então nós temos um case que o proprietário ligou: "Você está sabendo da condição?" E ela não sabia, porque fazia parte da hierarquia dela, não que ela está envolvida diretamente, mas fazia parte da hierarquia, então ela não estava fazendo o tratamento da condição do aspecto psicossocial do case do negócio. Então, ela não fez o tratamento porque ela estava envolvida, e isso é importante passar e fazer o pessoal assinar. Então, Matheus, outra situação, tudo que nós lidamos de segurança e medicina do trabalho tem uma relação trabalhista e jurídica. Então, precisamos formalizar a troca de informações. E nós temos, às vezes, o, o anseio de fazer rápido, mas não gerar o processo correto, formal. Então, aí é onde entra a ProSaúde. Ela explica o processo formal que você muitas das vezes já faz dentro da sua empresa. E aí ele só entra com a adoção do processo formal para que ele se respalde e faça essa condição acontecer efetivamente. E documentar isso. E documentar até um estudo de caso, você verifica isso, verifica os principais motivos para que aquilo nunca mais ocorra, Uhum. porque o dano já ocorreu, faz o plano de ação, faz a estratégia de ação e pega um feedback do trabalhador, para que aquilo que não que se torne uma eventualidade veja uma habitualidade. E isso é importante para o respaldo do empresário e a relação das pessoas dentro da empresa. Quer dizer, bom, eu acho que você aí, empresário, tem que assistir esse podcast umas 50 vezes com o Cássio e lá na ProSaúde, porque, de novo, você precisa estar respaldado. Às vezes a empresa só quer olhar para a produtividade, o que está vendendo, o que não está vendendo, que é ok, essa é a função de uma empresa. A empresa existe para isso, né? Para faturar, nenhuma empresa existe para não faturar, mas até você chegar nesse lugar, você tem muita coisa para cuidar e cuidar do seu funcionário, de quem está ali, de quem está trabalhando por você, e principalmente cuidar isso da forma correta, como deve ser seguido, né? E a ProSaúde faz isso, assim, Isso te de A a Z. reduz retorno Claro, de produtividade. sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que sim. Bom, a gente já está aqui há mais de meia hora, né, Pedrão? O Pedrão já me fez um sinal ali, ó, Cássio, falou: "Ô, vocês não vão parar de falar nunca mais?" Tá no aquário, tá vendo? Ô, Cássio, mas esse é o podcast do Grupo Valor Empresarial, obviamente, né? Assim, é o ValorCast. Então vamos falar um pouquinho do Grupo Valor. Como foi sua entrada? Bom, primeiro, o Grupo Valor Empresarial, já falei no começo, você que está acompanhando a gente, é um grupo de empresários. O famoso grupo de network, mas a gente nem gosta de falar muito que é um grupo de network, porque a gente tem uma relação muito grande de amizade lá, né? E assim, a gente não espera que a todo momento a gente está fechando um negócio, não é essa, o intuito é esse, mas a gente tem que ter boas relações lá dentro. E é isso que o Grupo Valor faz. Se você quiser fazer parte do Grupo Valor, tem algumas formas de você entrar no Grupo Valor que nós vamos falar aqui. Uma delas é que você tem que ter o padrinho, que já é um membro do grupo, para te indicar. E nós vamos falar agora do padrinho do Cássio Palma, que tá. Quem foi seu padrinho? Meu padrinho é o presidente hoje. É meu presidente, mas não é o do Brasil, é o presidente do Grupo Valor hoje, o Leandro. Queria agradecer ele publicamente, porque sempre tive muitas reticências, né, em fazer parte de grupos, e depois que eu entrei, eu vi o tanto que faz sentido, né, para empresário, conhecer outro empresário, abrir a cabeça de outras condições, entender o negócio de outras pessoas, compreender o quanto isso pode fazer de sinergia e fomentar negócios, né, que é o intuito nosso, sim, mas também por vivendo juntos. Então, o Leandro, ele da Faba, aqui, ó, da Valepom, me chamou, nós somos, ele é meu cliente, nós temos essa relação há 15 anos, e ele esteve presente na empresa e falou: "Olha, eu preciso te chamar, mas eu não aceito não. Eu preciso que você vá, porque eu acho que faz muito sentido a sua personalidade lá, a forma com que você conduz. Eu queria te levar para lá, para esse grupo de empresários." E eu já fui chamado para o Rotary, já fui chamado para maçonaria algumas vezes. E não, não me fez naquele momento tomar essa decisão. E para este momento, a hora que o Leandro me chamou, eu falei: "Eu acho que faz sentido ter uma sinergia, negócios,
e conviver com pessoas, com empresários que têm o mesmo anseio da gente de fomentar negócios, que é o que gera um país, né? Sim, É a sim. é o serviço, é aquilo que realmente forma o elo, né? Uhum. Então, e prestar serviço à sociedade, porque cada empresa presta o serviço de alguma forma à sociedade, Sim. né? E Que aí esteja dando emprego, né? é isso. E há 2 anos que eu estou no grupo, muito satisfeito, tentando trazer mais empresários que eu acho que fazem sentido, que têm a mesma relação, empresários sérios, que têm network, que são pessoas consolidadas, idôneas. Então a gente tenta trazer esses empresários, esses guerreiros, porque no Brasil é um guerreiro que é empresário, tenta trazer esses guerreiros para a gente fortalecer esse elo para o grupo Valor. E nós entramos mais ou menos na mesma época, eu acho, né? Eu e você no grupo, eu entrei em 23, você também entrou. Entrei 24, 20. Então entrei um ano de. Não, eu entrei em 24. Entrei em janeiro de 24. Eu entrei um pouquinho depois. Então, acho que. Acho. Não, acho que eu entrei antes, cara. Porque eu já tô na terceira gestão, peguei Danilo, Barreto e Leandro. Eu peguei o Danilo também. E nós entramos Pedaço. do começo, tá? Você pegou no final da gestão da Danilo, eu peguei no começo da gestão Foi da isso. Danilo. Quase na mesma época. Você falou um termo interessante, né? Guerreiros. A gente está passando por um período no nosso país em que o empresário parece que virou o grande inimigo mortal da sociedade, assim, né? E sem falar de política, obviamente, que esse não é um podcast para isso, e não é de agora, mas é de algum tempo. O que as pessoas não entendem é que nós temos níveis de empresário, né? E assim, a maioria dos empresários, na verdade, eles são trabalhadores também. Todo empresário é um trabalhador. Empresário é um empreendedor, como um trabalhador, que pensou em uma ideia, verificou uma A viabilidade demanda, uma necessidade daquela situação e falou: olha, eu acho que faz sentido isso. Às vezes, por capacitação, formação ou não, faz sentido prestar esse serviço. Isso aqui tem uma demanda dentro de um negócio e um país é feito desde a época do feudo, né? De colher o trigo, as coisas, é feito de pessoas que estão sendo produtivas. O empresário é produtivo. Então ele tem que, fora do nosso país, ele é ovacionado, e no nosso país ele é tratado como se fosse um predador. inimigo público. E ele, na verdade, é o que gera negócios. Sem empresas não há país, não há negócios, não há PIB, não há financeiro, né? Então, eu acho que o empreendedor, as pessoas precisam entender que nós estamos do lado, que é o que eu conversei com ontem, uma pessoa que está trabalhando conosco, e ele falou, eu falei, olha, eh, você é meu parceiro, eu tenho uma ideia. Eu preciso de você me ajudando nessa ideia. E se fizer sentido para você, vamos trabalhar junto nessa ideia. Não tem um separado, não existe dois lados. Existe um que teve a ideia, que tem um risco maior, sim, mas que é o empreendedor, é aquele que teve a criatividade, desenvolveu, mas que precisa de E parceiro. tem a coragem de assumir o risco, que essa é a grande. Enorme. Esse é o grande. Hoje, infelizmente, é enorme no nosso país, mas em todos os lugares também tem, mas também tem o retorno disso possível, né, ou não, né, mas que tem um parceiro, que é o colaborador. E aonde nós entramos, a CrossSaúde é essa parceria que ela seja saudável, sim, isso aí, né, sempre passando sem problemas algum. E não há nenhum, claro, salvo algumas exceções, e obviamente que a gente não pode ser hipócrita, não dizer que tem empresários que são carniceiros mesmo, que são predadores, enfim, que exploram. Mas, gente, olha, isso é uma minoria. Estamos falando de pessoas, Estamos falando de pessoas. não Exatamente. estamos falando de empresários e funcionários, falando de pessoas. Aí pessoas E existem. também os funcionários também são pessoas que também têm bons Existe. e ruins. Exatamente, existem pessoas de todas as formas. Exato, mas de uma maneira geral, o empresário não é isso, muito pelo contrário, ele torce para que ele quer oferecer uma estrutura para o colaborador, para a equipe, quer que aquela pessoa tenha uma boa qualidade de vida, tenha uma projeção de crescimento financeira para poder prosperar na vida. Todo mundo, inclusive muitos empresários do grupo, do nosso grupo, mas isso é uma prática muito comum de mercado, de você oferecer fatias do teu negócio para bons colaboradores, né? Que você percebe que a pessoa, a gente teve recentemente numa entrevista no podcast, um dos empresários falando isso, olha, a pessoa, minha gerente era tão boa, tão incrível, tão não sei o quê, que eu fiz uma proposta para ela, além do salário que ela tem, ela perguntou, eu dei
2% da empresa para ela, então ele tem 2% sobre também a lucratividade. Então, assim, não é essa história. O empresário, óbvio, a empresa foi feita assim para o empresário e prosperar, porque ele assume todos os riscos disso, né? O funcionário pode sair e ir para outra empresa, mas também para os funcionários também terem uma boa vida, tanto que é isso, tem empresas que o funcionário está há anos trabalhando na empresa. Hoje, quantas famílias, diretas e indiretamente, a ProSaúde tem no seu guarda-chuva? E que são pessoas que estão lá ajudando e fazendo, entregando o seu melhor para a ProSaúde, obviamente, mas a ProSaúde está ali, tem quantas famílias? Não. É interessante essa questão de percentil, a ProSaúde não fez isso, né, mas nós temos um gerente com 26 anos de casa, tá lá, temos mais 6 colaboradores com 13 anos, né, então são 26 anos fechados, eu cheguei depois dela, né, se eu tô há 21, ela já estava assim, né, então ela fez em fevereiro agora de 2026, 26 anos de casa. Ela recebeu placa, presente, premiações, eh, salário já tem que ser isso no dia a dia, né, não é numa promoção que você faz, isso é uma história que Acompanhando. nós temos hoje quase 30 pessoas diretas, né, sendo trabalhando com a gente, fora alguns indiretos, fornecedores, Prestador de serviço indiretos, obviamente. né, mas diretamente quase 30 hoje, eu acho que está entre 28, acho que se eu não me engano é 28 ou 29 no quadro de funcionários, que estão ajudando a gente a desenvolver esse trabalho, essa prestação à sociedade, né, porque a ProSaúde existe por uma necessidade, né, então alguém precisa da ProSaúde, e aí a gente está ali para tentar dar esse suporte, né, então o colaborador, imagina, né, nós temos uma médica que trabalha há 13 anos para a gente, olha só, né, e somente na ProSaúde, né, precisa ter uma relação, de amizade inclusive, né, de companheirismo, são pessoas. Não, e de sentir que ela está sendo valorizada lá dentro, porque ninguém fica 26 anos numa empresa. Antigamente a gente podia até dizer, na época dos nossos, sei lá, pais, avós, que assim, não, precisa, tem que ficar aqui. Hoje em dia a gente já sabe que não é assim, a pessoa pode sair, pula para ficar, se manter 26 anos dentro de uma empresa, é porque a empresa olha com carinho para ali. Isso é um termômetro para você. Olha para as empresas e vê o tempo que os funcionários estão nessa empresa. Isso é Isso uma é um bom termômetro. é a forma com que você lida como se fosse uma família, exatamente, a gente, respeita, entende dos sentimentos, sabe, respeitar, entender a sua particularidade, a dela, quando ela tem uma necessidade, né. Então a gente é uma família. Você vive que eu falei hoje isso para minha gerente, antes da gente vir aqui para fazer esse bate-papo, que eu falei para ela assim: "Olha, nós estamos aqui convivendo mais que eu não vivo meu filho, gente. Então a gente fica 8, 10 horas, professor. Então a gente pesa muito um no outro. Aí então, é um ser humano. Quem somos má. Sim, então a forma de conduzir, a forma de relacionar, a forma de entender como que a gente pode fazer pro melhor, né. Então cada um vai criando a sua filosofia, a sua forma de condução, e a nossa empresa é como uma vida, ela tem uma energia, vamos dizer, ela tem uma forma de conduzir, que é uma personalidade, que muitas vezes vem do empreendedor, mas vem também das pessoas que estão empregadas. Claro, claro. Vai moldando Vai isso. se moldando. Isso. Bom, você viu aí, né? Você quer fazer parte do Grupo Valor, tá do lado de pessoas assim, ó, como o Cássio, que tem uma expertise e uma experiência incrível para passar. Não só o Cássio, diversos outros empreendedores. Hoje no Grupo Valor a gente tem desde empresários que estão começando os seus negócios, que ainda estão em desenvolvimento, como empresários que estão em ponto de maturação do seu negócio já bem maturado, bem grande, como é o caso da ProSaúde, que já é uma empresa aí com quase 30 anos de existência, ou seja, é uma empresa consolidada. Então, e o Grupo Valor, a gente tem essa troca. Por quê? Às vezes eu estou passando um momento da minha empresa, porque o tempo da minha empresa, o Cássio já passou por essa situação e pode, de alguma forma, trocar. O empresário é solitário, né? A gente é solitário. Isso é verdade. São muito solitários lá juntos, e é onde é o que eu falo que é o que gera o nome, valor.
Exato, né? Você ouve o que o outro tem para ser, a experiência dele, porque parece que são várias pessoas que pensam da mesma forma, né? E cada um tem uma solução para te ajudar. Isso é muito É bacana. isso. E aí é sempre difícil, a gente fala, o Leandro do Vale falou isso uma vez, o Leandro tinha falado na gestão dele também, é muito difícil ser presidente do Grupo Valor, porque nós estamos falando de um presidente, é um empresário, que lidera durante um ano outros 50 empresários que são líderes, que são, quer dizer, né? Não tinha visto por esse ano, mas fato não é fácil. Imagina isso, cara. Mas assim, isso é tão interessante porque tem que. Eu sinto lá dentro do grupo a postura dos outros empresários que não estão na presidência, o quanto nós respeitamos quem está no exercício da presidência, a gente cede aquela nossa postura. Parece que a gente tira uma armadura quando a gente está dentro das reuniões do grupo, assim, sabe? Uma coisa. Ah, não, aqui eu vou conseguir, não vou ser aquele dono que tem que pôr as suas opiniões a todo custo e tal. Parece que a gente vira o cara, não, eu vou seguir o que esse cara tá falando. Vou seguir o que esse líder agora está dizendo, vou aceitar isso. Não somos só voz, como a gente começa a ser com o ouvinte, né? Não é? Na nossa empresa a gente é mais artista. Exato. A gente que direciona, não, né, amigo? E lá a gente muitas vezes é direcionado. E é difícil, porque o Leandro faz todas as opiniões que vêm aqui dentro desses 50 é difícil, que às vezes abre para opinião, vamos opinar do que fazer. Aí vem 50 opiniões, 50 ótimas. Nossa. Entendeu? Porque Mas como é que decide? Porque são 50 empresários que sabem o que estão falando, né? É maravilhoso essa troca. Então você quer fazer parte disso? Então é o seguinte, tem algumas formas de você entrar. Tá passando aí os contatos do Grupo Valor, que você pode entrar em contato com a nossa diretoria de novos membros, que eles vão te explicar como funciona para você entrar. Mas basicamente é o seguinte, primeiro, você tem uma forma se você conhece alguém do grupo, para ser o seu padrinho, como a do Cássio foi o Leandro do Vale. Aí lá no site tem todos os membros. Você quer entrar? Olha lá, que você vai conhecer alguém de lá, ou já ter feito negócio com algum membro do grupo. Então entre em contato, olha, eu vi aqui que você está no Grupo Valor, como é que eu faço para ir? Então, a primeira premissa, você tem que participar de um evento público. Uma vez por mês a gente faz um evento aberto ao público, né? Que é uma palestra, que a gente traz alguém de fora para palestrar, que vai gerar valor para os membros do grupo e também para o público convidado que veio, ou alguém do grupo, algum membro do grupo que tem algum tema importante para falar, como um Cássio mesmo, que já falou sobre procedimentos, né? Você deu uma palestra de procedimentos, falou do Kaizen, que você segue como filosofia, uma palestra incrível que agregou valor para o grupo. Então, o Cássio eu dei uma palestra sobre comunicação e oratória, uma vez para o grupo também, e esses eventos são abertos ao público. Então, primeiro, você tem que participar de um evento desse. Essa é a primeira coisa. Depois, você tem que ser convidado por um membro do grupo para ser o seu padrinho. E terceiro, você tem que mandar um vídeo solicitando a sua candidatura. Com certeza. Não é isso? E aí a gente passa por uma comissão que é quase a votação do Vaticano para o novo Papa, para aprovar ou não aquele novo membro. Uma coisa importante, não temos cadeiras repetidas, ou seja, o seu segmento é único. O segmento do Cássio, que é Medicina e Segurança do Trabalho, só tem ele ocupa essa cadeira, ele não tem concorrência lá dentro. Mas, além de eu ficar falando aqui, quer ver um pouquinho como funcionam os nossos eventos? Dá uma olhadinha aí, roda o vídeo, produção, para nós de como foi um dos eventos do Grupo Valor, que o pessoal tem uma noção, e já já a gente volta para encerrar esse papo maravilhoso com o Cássio Paulo. Roda aí. Hoje é um evento diferente para o Grupo Valor, a gente está ansioso, porque é um novo modelo de giro de negócio, né? Então, cada membro vai trazer um convidado, e esses convidados vão girar e ter um pitch de negócio entre todos os membros e que gere novos negócios e novos membros para o grupo. Vamos ver um pouquinho aí como é que foi esse evento. Hoje eu vim visitar aqui o Grupo Valor e eu achei uma experiência muito produtiva, enriquecedora, porque é um pitch real, né? Você trata diretamente com o empresário, então você tem um tempo de expor o seu produto e também conhecer outros produtos. São empresas sérias, empresas de grande, pequeno e médio porte, mas todas elas aí com um compromisso realmente de gerar negócio, gerar network.
A gente está finalizando o nosso primeiro giro de negócios do Grupo Valor. Foi um evento com dinâmica rápida, para que cada um pudesse, em 1 minuto, falar um pouquinho do seu negócio, se precisava, o que podia oferecer. Foi bem bacana pela quantidade de pessoas e acredito que vão sair muitos negócios daqui. Então é isso aí, viu que bacana? Tem um coffee break, tem um bate-papo, a gente faz network na hora, a gente fala bobagem pra caramba também, se você gosta disso. Então, a gente tem os nossos encontros, tem festa, tem churrasco, tem feijoada, enfim, tem muitos modelos de encontro do Grupo Valor para você fazer parte. Mas uma coisa eu te garanto, você pode entrar no Grupo Valor e não fechar nenhum negócio, o que é rápido. Todos os membros lá já fecharam negócios entre os membros ou por indicação dos membros. Mas eu te garanto que o que você vai absorver de experiência, de expertise dos membros lá dentro, e às vezes uma solução que você precisa para o seu negócio e você não está encontrando, às vezes em 1 minuto conversando com algum membro, tomando um café, essa solução vem, porque ele pode já ter passado por isso ou te dado qualquer caminho para você resolver isso, tá? Te dar esse insight em você. Então, vale muito a pena. Bom, estamos chegando ao final desse episódio com o Cássio. Cássio, primeiro, irmão, parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo sucesso da ProSaúde, você à frente do negócio, parabéns também pela tua esposa por estar com você, o teu sogro que teve essa sacada de trazer você para o negócio, assim, colocar você à frente. E, enfim, irmão, parabéns por tudo, sucesso para você, para a ProSaúde, é só voando agora, não dá ré, né? Se bem que o Elon Musk fez agora o foguete da ré, não dá nem pra gente brincar mais com isso. Descobriu uma forma, não queremos isso. Irmão, obrigado, viu? Imagino, queria te agradecer esse bate-papo. Conta comigo, se precisar. Se quiser falar de outros temas, a gente está sempre à disposição. Prazer sempre estar contigo. A gente sempre aprende aqui também. É isso, meu irmão. Quer dar um recado final aí para quem tá assistindo, falar da ProSaúde, endereço, fala dos serviços, porque tem desde do exame admissional, tudo isso você tem lá, né? Bom, quiser saber um pouquinho mais da ProSaúde, nos procura, entre em contato no prosauderibeirão.com.br. A gente estará à disposição para te ouvir, entender a sua necessidade e te prestar o serviço se tiver sentido para vocês, tá? Eu acho que esse é o bate-papo, já conversando bastante. E estou à disposição, meu querido. Irmãozão, obrigado, viu? Obrigado pela presença e pelo papo. É isso, tá vendo? Mais um episódio do ValorCast. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Você conhece outros empresários ou quem está pensando em montar um negócio, cara, pode ter certeza que todos os episódios que nós estamos fazendo aqui com todos os empresários, alguma coisa de muito positivo você vai absorver das nossas conversas aqui. Aquele papo, não é aquele papo de negócio chato, engessado, seco. Não, a gente faz nesse formato. Um bate-papo tranquilo e leve, falando do negócio, da particularidade de cada empresário aqui, tá bom? Então curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Tchau, tchau.